Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre crenças. Sobre crenças. Eu quero muito falar sobre crenças. Nós já falamos muitas vezes sobre crenças no podcast, mas hoje vamos falar de crenças aqui com um ângulo um pouco diferente. É um tema que o teu público gosta muito, Sim, né? Vamos falar sobre a estrutura superficial e a estrutura profunda das crenças. De onde que vêm, como se formam. Sim. E como podem ser avaladas. Vamos falar das justificativas que nós encontramos para lidar com certas situações e que se transformam em crenças. E vamos explorar aqui casos e exemplos de grandes generalizações, de grandes crenças generalizadoras sobre as pessoas, sobre nós, sobre o mundo. E também, se calhar, expandir um bocadinho a ideia sobre crenças possibilitadoras e crenças limitadoras, né? Que se fala muito assim no mundo. Acho que vai ser uma bela conversa para quem nunca refletiu muito sobre o tema das crenças, e vai ser uma conversa igualmente interessante para quem já refletiu. Para quem já refletiu imenso sobre crenças. Acreditamos nós. Sim. Antes de entrarmos no episódio desta semana, nós há relativamente pouco tempo embarcamos aí numa aventura bem engraçada. Jesus. Não é? Sim. Começamos a participar no programa Casamento Marcado da TVI, ali com uma missão muito especial, que é de ajudar alguns dos protagonistas a relaxarem e a sentirem-se mais capacitados para lidarem com aquela experiência. Sim, não é? É uma intenção muito específica ali em relação a ajudar os participantes, né? De comunicarem melhor, de sentirem, como estava a dizer, mais relaxados, e também de passarmos algumas ideias, crenças, que acreditamos que possa ser útil para todos nós, não é? Sim. Sim. Há aqui mais uma intenção que eu acho que é interessante partilhar aqui com a nossa audiência do podcast, que algumas das pessoas que nos ouvem-nos há muitos anos, e sabem que nós temos aqui uma grande crença no poder das conversas de desenvolvimento pessoal, nas boas conversas de desenvolvimento pessoal. E nós temos, ao longo dos anos, explorado conversas em muitos cenários diferentes, em muitos contextos diferentes, não é? Eu exploro estas conversas muito nos contextos do desporto, da performance dentro das empresas, nos contextos de educação e formação, não é? Tu exploras muito isto nos domínios da parentalidade, dos relacionamentos, e portanto isto foi mais um contexto onde nós nos propusemos criar boas conversas de desenvolvimento pessoal, e onde, claro que aquilo que as pessoas vão ver na televisão efetivamente é... Sabendo que falamos com cada pessoa sensivelmente 1 hora. Sim, e temos outro tipo de contactos com as pessoas que estão no programa, mas é claro que aquilo que as pessoas veem é uma pequenina parte. Mas aquilo que nós procuramos de uma forma muito intencional praticar foram os mesmos princípios de que falamos aqui ao longo do podcast, não é? Sim. A empatia, as perguntas poderosas, a intenção, a abertura, a curiosidade. Portanto, espero que também possam reconhecer um pouquinho disso se decidirem espreitar o programa. Sabes, agora que o tema é crenças, uma coisa que eu tenho achado engraçado estes dias é, primeiro, observar neste processo todo da nossa tomada de decisão de participarmos no programa, envolveu um questionar de uma série de crenças, né? Porque eu não tenho por hábito de ver este tipo de crenças, e dei por mim, eu percebi mesmo que quase como quando dizia isso, não costumo de ver, era quase como se fosse a partir de um ponto de um bocadinho de superioridade, não é? Que, como tipo de, não vejo esse programa, e depois eu vi alguém que tenho que admitir que até vejo esse tipo de programas, é tipo o meu guilty pleasure. Estava a pensar, coitada, ela tem que justificar o facto e desculpar-se por até gostar de ver esse tipo de programas. E depois também com diversos comentários, algumas pessoas muito surpreendidas, outras tipo... portanto, estão muitas crenças envolvidas com este tipo de programas. Bom, então é sobre crenças que nós vamos falar. Fiquem por aí para uma conversa que eu acho que vai ser bem interessante, e no final, claro, teremos a nossa prática inspiradora desta semana. Isso, let's aí go! Vamos nós! Mia, então, tenho um pequeno desafio para ti. Certo. Ok?
Hoje gostava de falar contigo sobre crenças, sobre aquilo em que nós acreditamos e sobre a origem das nossas crenças. Eu sei que é um dos temas favoritos da nossa audiência. Sim. 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 Até porque sempre que eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, é mesmo muito comum ter pessoas a fazerem perguntas sobre como é que se mudam crenças, como é que se ajuda alguém que tem crenças muito limitadoras, como é que se pode deixar de acreditar em alguma coisa. E eu gostava de explorar aqui contigo uma ideia, uma teoria, e ver se ela faz, se ela também se ressoa, se faz sentido para ti. Quando eu há muitos anos, quando era mais novo, estudei programação neurolinguística, né? Como tu sabes, como deste muito apoio nesse... E já foste muito chato logo assim. Foi muito chato, sim. Mas também me deste muito apoio nesse processo, porque eu fui para a Inglaterra, fui para os Estados Unidos, fui para a Holanda, fiz muitas viagens. Esgotaste o plafond do cartão de crédito. Esgotei o plafond do cartão de crédito, mas estava mesmo muito interessado em aprender mais sobre isso. E uma das pessoas com quem eu tive a sorte de estudar foi o John Grinder, que foi um dos co-criadores da PNL na década de 70. E o John Grinder foi muito influenciado pelo Noam Chomsky, que é entre outras coisas... Um linguista. Entre outras coisas, é também um linguista de referência. E o Chomsky, na altura, tinha uma teoria, e ele propunha que aquilo que chega até à nossa mente consciente, sob a forma de pensamento, e que, ou que é verbalizado sob a forma de palavras, é uma estrutura superficial que tem uma correspondência numa estrutura profunda. Espera aí, diz outra vez. Então, mais fácil com o exemplo. A proposta era que, por exemplo, se eu disser há pessoas muito invejosas, não é? Que isto ao nível da superfície tinha emergido esta frase, há pessoas muito invejosas, mas que a um nível profundo deve existir informação mais específica. Eu devo ter pensado em alguém especificamente. Quando eu disse há pessoas invejosas, eu lembrei-me de alguém. Em princípio tem uma imagem ou alguma pessoa em mente? Não necessariamente. Ou melhor, tu tens essa informação toda, mas não consciente. Certo, Ou seja, tu dizes, há pessoas muito invejosas. E eu pergunto, estavas a pensar em quem? E tu podes dizer... Não estava a pensar em ninguém. Em ninguém. Estava a pensar no geral. Certo. Mas a proposta mas espera aí, como é que tu chegaste a essa... Para chegares a essa generalização, tens que ter partido de alguma informação mais específica. Certo. Portanto, se tu tivesse a capacidade de parar e ires ao teu inconsciente, deveria lá estar informação específica sobre em quem é que pensaste, em que situações é que pensaste, Tipo, o momento em que aprendeste isso. Ou que tiraste essa conclusão. Sim, o momento em que aprendeste isso, ou então um momento, agora, neste momento tu pensaste em alguma coisa, inconscientemente, e que te levou a ter esta exteriorização. Ora, isto é muito importante quando nós falamos de crenças, porque uma das estratégias que nós utilizamos para avalar crenças é precisamente recuperar ou o momento em que a crença foi formada, ou então em que é que eu estou a pensar especificamente que me leva até esta generalização, porque toda a crença é uma generalização, né? Incluindo a crença que eu acabei de formular, que toda a crença é uma generalização, que é em si também uma generalização, que é em si também uma crença. Portanto, esta introdução... a dar um nó? Claro. Esta introdução toda é só para te perguntar se calhar pensando um pouco nas áreas onde tu trabalhas e pensas mais, a parentalidade, as relações familiares, as relações amorosas, íntimas. Sim, se pensares nesse contexto, também te faz sentido pensar desta forma. Ou seja, quando a pessoa verbaliza uma crença, assim uma grande coisa sobre as pessoas são, a relação é, o amor é, quando verbaliza estas grandes crenças, tu achas que isso de facto vem de um conjunto de situações específicas ou vem de outro sítio qualquer? Então, aqui surgiram assim uma série de pensamentos e ideias, e uma delas muito ligada aqui à parentalidade, como mencionaste a parentalidade, porque acredito na área da parentalidade
existem mesmo muitas crenças, acima de tudo, a base da nossa parentalidade, uma grande base dela são as crenças que temos em relação ao que é a parentalidade, aquilo que devemos fazer ou não. E lembro-me, por exemplo, de uma crença que muito forte, que muitas pessoas têm, que é, por exemplo, na palmada da hora certa. Né? E o pensamento que me surge é sobre as justificações que às vezes arranjamos para as nossas experiências no passado que se tornam em crenças em relação a certas coisas. Não sei se isso faz sentido, né? Por exemplo, eu levei uma palmada quando era pequenina. Isso só me faz bem, ou seja, para eu justificar aquela experiência e manter aqui alguma dignidade, tenho que justificar isso e ainda fico a acreditar que é isso que se deve fazer. Ok. Não é? Acho que isso também pode ser assim. Isso também pode ser uma das tais estruturas Exato, profundas. era essa que eu queria acrescentar ali, que às vezes as crenças são formadas como justificações de experiências na infância, por exemplo. Sim, faz bastante sentido, principalmente numa situação como esta, em que se a pessoa que me bate é uma pessoa que eu amo, que eu gosto, amo, de quem estou dependente e que eu quero que goste de mim, acaba por ser mais consistente eu acreditar que às vezes nós batemos em pessoas de quem gostamos, certo. O pai bater no filho pode ser um sinal de amor, porque permite-me ter aqui uma certa consistência. Certo. Então a tua proposta é que essa justificação ou esse significado que eu dou a um momento desses transforma-se na estrutura profunda depois da verbalização deste... Foi essa ideia que me surgiu quando te estava a ouvir. E que isso também é uma das razões porque é tão fácil mudar... Fácil não, pelo contrário, é difícil alterar essas crenças. Sim. Não é? Porque são tão estruturais em nós... de uma linha tão não é? Ou uma âncora ali naquele tipo de experiência que se mexermos nessa âncora ficamos mesmo a abalar. Certo. E ainda por cima... Provavelmente porque também, se estamos com esta justificação, é porque também já fizemos a mesma coisa. Não é? Portanto, a nossa crença fica reforçada para justificarmos aquele comportamento. Mas achas que isto é válido também para... Isto seria válido para todo o tipo de crenças? Não é? Sei lá, imagina uma crença deste género e digo-te assim, Mia, tu és tão bonita. Não é? No fundo, aquilo que eu estou a verbalizar é uma crença, é uma coisa em que eu acredito. Não é? E ainda por cima, dizer que alguém é bonito tem muito mais de subjetivo do que de objetivo, não é? É uma coisa em que eu acredito. Aliás, a maior parte das nossas verbalizações, elas para serem mais corretas, deveriam ser quase sempre precedidas do eu acredito, não é? Ou eu acho. Porque é uma coisa minha, não é? Não és tu que és bonita, sou eu que acho que tu és bonita. São os teus olhos. Certo. Só que, portanto, isto seria a tal estrutura superficial. Mas há aqui uma estrutura profunda, não é? Que é o que é que eu observei que me levou até esta generalização, tu és bonita. E este é muito difícil, porque esta informação profunda, ela é profunda no sentido em que está no inconsciente. Okay? Já agora, nem sempre há espiada esta história do profundo, porque liga-nos muito àquelas ideias das profundezas do subconsciente freudianas, assim, de que estão a acontecer coisas ali escuras e obscuras. Né? Mas é esta ideia de que eu devo ter reparado em alguma coisa, ou então houve um momento no passado em que eu decidi que te achava bonita. Né? E estou simplesmente a ir recrutar uma ideia do passado e a utilizá-la novamente. O que aqui se pode tornar interessante é fazer este exercício, que é isto que eu acabei de verbalizar, esta crença. Se ela, em algum momento, se eu tiver curiosidade sobre de onde é que vem isto, né? Ou se eu quiser mudar a minha crença, ou se eu achar que esta crença não me está a servir, eu posso
iniciar este processo, que não é um processo muito simples, porque é um processo de olhar para dentro e olhar para trás, antes de... Não é? E eu acho que isso é... Eu acredito que isso é genuinamente difícil. Uma coisa são as crenças, tipo, tu és bonito, ou tu és inteligente, ou as pessoas são invejosas, que foi o exemplo que utilizaste, não é? Ou a crença de que uma palmada pode ser pedagógica. São assim estruturas um bocadinho diferentes do tipo de crenças. Em princípio não vou ter problemas por achar que tu és bonito. A minha vida não me vai tornar mais difícil por causa disso. E acho que, e depois há algumas crenças que são efetivamente mais, não é? Aquela linguagem da crença possibilitadora e crença limitadora. Mas estava aqui a pensar, ligando aquilo que eu estou sempre a voltar para a mesma coisa, que são as nossas necessidades, não é? Que as crenças, de alguma forma, existem para nutrir as nossas necessidades. Não é? E que uma forma de olharmos para aquelas crenças que não nos servem, aquelas que de alguma forma nos limitam, ou uma forma de eu lidar com crenças do outro que me perturbam, é pensar em termos de necessidades. Não é? Por exemplo, se eu viver com uma pessoa, ainda há bocado eu estava numa sessão de acompanhamento, e a pessoa estava a partilhar comigo que há aqui uma divergência em termos de ideias de educação. Uma das pessoas acredita numa forma mais gentil de lidar com a criança, outra acha que um apertão é bom. Não é? Portanto, em vez de se eu for a pessoa que acredita na forma mais gentil, em vez de só me focar em como é que eu mudo a crença do meu parceiro ou da minha parceira, se eu começar por pensar, ok, mas que necessidades é que estão por detrás dessa crença que é preciso um apertão? E também que necessidades é que estão por trás da minha própria crença. Certo, exatamente. E depois começar a discussão e a conversa a partir daí e não só a defender a minha forma gentil e a julgar a forma menos gentil, não é? Isso pode ser uma forma de abordarmos esta ideia das crenças no dia a dia, porque eu noto muito, eu leio também aí as tuas partilhas e quando eu abro as caixas no Instagram de perguntas, tenho reparado nisso, que as pessoas estão muito... Eu posso estar enganada, mas parece-me que estão mais focadas em mudar as crenças dos outros do que questionar as próprias crenças. Sim, porque as nossas crenças são as coisas que a nós nos parecem mais adequadas e verdadeiras. E falando nisto das necessidades, de alguma forma satisfazem uma necessidade de previsibilidade. Não é? De nós sabermos como o mundo, como podemos confiar e temos segurança em relação a como o mundo funciona. E quando há crenças contrárias, essa previsibilidade, essa insegurança também está abalada. Não é? Acho que esta proposta que fizeste aí é mesmo interessante, Mia. Eu acredito que é interessante. Eu acredito que a maior parte das propostas que tu fazes são interessantes. E também acredito que és bonito. Porquê é que eu acho que as crenças, eu acredito que tu propuseste agora, aumentam a previsibilidade. Logo, parecem estar muito ligadas à satisfação da necessidade de segurança. Certo. Que é, se eu acreditar que as pessoas são invejosas, ou é preciso ter muito cuidado com as pessoas, elas estão-me sempre a tentar enganar. Isto, embora não seja agradável ter estes pensamentos, porque logo a seguir normalmente vêm estados emocionais não muito agradáveis, só que coloco a minha atenção em manter-me seguro, em evitar certos riscos, em ter cautela, em não criar determinado tipo de expectativas. E, portanto, nesse sentido, parece que as crenças, o eu acredito que é, com base no passado, eu estou a formular uma previsão para o futuro. Eu acredito que as pessoas são invejosas. Não é? Estou a olhar para o mundo, daqui para a frente, com base nesta crença. Portanto, isto aumenta a minha segurança, ou parece estar desenhado para aumentar a segurança. Só que acho que aqui a tua proposta foi muito interessante, que também podem existir algumas crenças que estão desenhadas, por exemplo, para me fazer sentir mais ligado às outras pessoas. Por exemplo, muitas pessoas dizem a coisa mais importante do mundo é a família. Não é? Isto é uma crença, não é? Porque para outras pessoas não é, mas para aquela pessoa é a coisa mais importante do mundo. E ao dizer isto, a família está sempre acima de tudo. Aconteça o que acontecer, tenho sempre a família.
Não é? Aconteça o que acontecer, a família vem sempre primeiro. É uma forma da pessoa criar segurança em relação ao futuro, mas também de apelar aqui à satisfação da conexão. Certo. E podemos fazer o mesmo para as outras necessidades. Sim, mas essa que estava a dizer, as pessoas são invejosas, também pode ser uma forma de eu satisfazer a minha necessidade de me sentir mais significante, ou mais importante, ou... Não é? Sim, por exemplo, muitas vezes crenças que estão acompanhadas de julgamentos em relação a certas pessoas ou às pessoas no geral. Nós também, lembro-me de termos explorado isto aqui numa conversa aqui há anos, aqui no podcast, mas é que quando nós estamos a julgar, momentaneamente entramos num espaço de superioridade. Certo. Porque só quem está num espaço de superioridade pode julgar. E, portanto, também algumas destas crenças estão, parece que habilmente desenhadas para nos permitirem momentaneamente sentirmos importantes, que eu consigo olhar lá para fora e julgar, até consigo julgar o mundo inteiro e dizer as pessoas. As pessoas. E, portanto, também pode satisfazer essas necessidades. Mas então aqui, para onde é que está a ir aqui o meu pensamento, ou as minhas questões? É esta estrutura assim mais profunda, ela está de facto a acontecer, porque se ela estiver a acontecer, cria-nos aqui aqui um conjunto de pistas espetaculares, que é, se eu quiser mudar aquilo que eu observo à superfície, que são estas minhas verbalizações, as minhas crenças e também as dos outros, então eu necessitaria de ir à estrutura profunda, fazer as alterações que depois vão fazer com que até à superfície cheguem coisas diferentes. Né? Isto é, de facto, é uma das linhas de exploração do coaching, e na neuroestratégia nós também exploramos algumas linhas semelhantes. Especialmente assim nos níveis mais avançados da neuroestratégia, onde trabalhamos técnicas de acesso ao inconsciente, porque muita desta informação ela está inconsciente e não está mesmo acessível. Outra está acessível no sentido em que eu posso começar a pensar sobre isso. Não é? Uma pergunta muito importante de coaching para ajudar a lidar com crenças ou abalar crenças é: quando é que começaste a acreditar nisso? Não é? Porque se eu disser, as pessoas são muito invejosas, e tu me perguntares, Pedro, quando é que começaste a acreditar nisto? É uma pergunta bem poderosa. Eu digo, não sei, ok, mas agora ponho-me a pensar, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, eu já acreditava que as pessoas ainda eram invejosas. Quando eu tinha 10 anos, eu já acreditava nisso. E até posso chegar a um momento preciso no tempo, não é, em que digo assim, daquela vez que os meus pais me deram não sei o que no Natal, e depois tive um amigo que foi lá à casa e estragou-me o brinquedo só porque estava chateado porque não tinha tido um brinquedo também. E disseram-me... E ele estava era com inveja. E eu aí aprendi, as pessoas são invejosas. E então, eu posso, a partir desse entendimento, posso começar a explorar que outros significados é que eu podia ter dado àquela situação, que era sobre uma pessoa e não sobre as pessoas. Era sobre uma especulação da inveja. Ele se calhar simplesmente era desastrado e estragou-me o brinquedo, ou estava tão entusiasmado com aquilo que estragou. E posso começar, a partir daquela experiência, a criar significados diferentes e eventualmente até crenças diferentes. Sim, faz sentido. Faz sentido? Faz sentido. Agora, muitas vezes não vais conseguir chegar até esse ponto, não é? E também pode haver uma certa resistência, como tu estavas a propor. Nós normalmente queremos mudar as crenças dos outros. Certo. Porque as nossas crenças, ainda por cima, solidificadas por aqueles mecanismos justificativos que estavas a falar há pouco, não é? Fazem com que eu, por um lado, é mais fácil operar a partir da minha crença. Não tenho que mudar nada, portanto não dá trabalho. Segundo, mudar a crença pode ter consequências muito grandes, como tu propuseste. Para algumas das minhas crenças, para serem mudadas, vão-me obrigar a rever momentos da minha infância, da minha adolescência, momentos dos meus relacionamentos íntimos. Vão-me obrigar a rever muita coisa e eu posso não ter disponibilidade emocional para isso. Não? Então o que é que eu faço nesse caso? Não diz-me tu. Fica tudo na mesma. Fica tudo na mesma. Agora, também, se são as minhas crenças, não é? A decisão é sempre minha. Não posso tomar decisões e fazer mudanças em relação às crenças dos outros sem eles quererem. Para mim, só o facto de reconhecer que há alguma crença não quer dizer que a tenho de mudar, nem que a devo mudar, nem nada disso. Mas o facto de eu perceber que também há outras crenças é-me útil, pelo menos a mim.
isso, não é? Como trabalho na área da parentalidade, isso é muito óbvio todos os dias, de que há diferentes crenças, porque há diferentes culturas, há diferentes pessoas, há diferentes experiências. E mesmo olhando para muita da pesquisa científica que não é, daquele que nós estudamos e lemos e vemos, conseguimos ver que há certas crenças, às vezes, como base na própria forma que se desenha um estudo e por aí fora. É? Acho que só ter a consciência da existência de crenças ajuda a mim a sentir-me um bocadinho mais humilde, a sentir-me mais empática, compassiva, para comigo e também para com os outros. Não é? Isso já é bom ou não? Isso já é bom. Sendo que reconhecer as nossas crenças não é assim tão fácil. Não é? Eu lembro, uma vez estava numa formação e estávamos a falar sobre crenças. E um dos participantes estava super envolvido com a discussão e dizer, pois é, estas crenças, porque as pessoas têm muitas crenças limitadoras e têm que se libertar das crenças limitadoras e não sei o quê. E eu nunca tive muitas crenças limitadoras, porque eu acredito que as coisas dependem e tudo é possível e não sei o quê. E depois, logo a seguir, houve um intervalo na formação e houve um coffee break e este participante afastou-se um pouco porque estava a receber uma chamada telefónica. Só que ele estava a falar um pouco alto e eu conseguia ouvir o que ele estava a dizer. E ele estava a dizer qualquer coisa de género. O quê? E esse gajo fez isso? Esse gajo é sempre a mesma coisa. Esquece esse gajo nunca vai mudar. Tu já sabes como é. As pessoas não mudam. Tens que aprender isso de uma vez por todas. E desligou o telefone. E eu estava a dizer, que engraçado, porque este momento em que esta pessoa estava ali muito dentro do momento, não estava a refletir muito, estava simplesmente a viver o momento de acordo com o seu mapa de crenças. Parece não bater certo com aquilo que ele tinha acabado de verbalizar ali no meio de uma formação. E eu acho que isso é que é verdadeiramente difícil fazer, que é nós observarmos as nossas crenças em ação. Sim. Num determinado momento alguma coisa acontece que desperta uma crença, lá está, desperta alguma coisa desta estrutura mais profunda e eu de repente tenho uma crença que até pode ser, no limite, pode ser até uma crença xenófoba ou sexista, ou pode ser uma crença muito limitadora em relação a mim, não é? E àquilo que eu sou, não é? Porque às vezes nós temos uma conversa toda bonita, tudo é possível, e eu amo-me, e eu gosto de mim, e olho para o espelho e digo que faço aquelas afirmações todas, e depois a seguir, sei lá, mando uma bola contra a rede a jogar pádel e digo, sou sempre a mesma merda. só sei fazer asneira. Eu digo assim, espera aí, isto é uma crença que se está a manifestar agora, com base numa experiência, mas que foi buscar outras experiências. Claro. Porque quando eu digo, sou sempre a mesma porcaria, o que é que está na estrutura profunda? O que é que eu fui buscar? Fui buscar aquela vez em que tive negativa no teste de matemática na segunda classe. Fui buscar aquela situação em que alguém da minha família me disse isso, tu só fazes asneiras. O que é que está aqui? O que é que apareceu? Porque se eu conseguisse voltar atrás, que é difícil, mas se eu conseguisse voltar, é assim, que engraçado. Isto que eu estou a verbalizar agora, claro que não é por eu atirar uma bola contra a rede no pádel, porque isso não tem importância nenhuma. Eu estou a ir buscar outras coisas. Que coisas são essas? Porque, nesse sentido, a verbalização destas crenças é um convite. Uhum. É um convite a explorar aqui a informação que tenho à disposição. Mas agora, aquilo que eu estava a falar também é que a diferença... Se eu te disser, Pedro, isso é interessante que tu tens essa crença, eu tenho reparado que tens essa crença em relação a ti, por exemplo. Tu estás num ponto na tua vida, nas aprendizagens ou nas crenças que tens, que eu acho que consegues reconhecer como uma crença. Não vais estar a defender que não é uma crença. Tu não vais estar aqui a dizer, não, é assim. Isto não é uma crença. As pessoas são mesmo invejosas, não é uma crença, é um facto. Né? Tu não vais defender essas coisas como um facto. Eu acho que para algumas situações... vai haver quem argumente que não é uma crença, é um facto. Né? Sim, aí uma boa estratégia a utilizar, como a crença é tecnicamente uma generalização, eu posso desafiar a generalização. Por exemplo,
tu dizes-me, não, isto não é, como é? Isto não é uma crença, é um facto. As pessoas são mesmo invejosas. E eu dizia-te assim, Mia, mas olha, eu, por exemplo, eu não sinto inveja em relação a ti. Não é? E tu provavelmente vais dizer, não, mas eu não estou a falar de ti. Ok, estás a falar de quem? Por exemplo, no trabalho. Ok, no trabalho quem? A minha colega não sei o quê, que eu quando fiz não sei o quê, e ela depois estava ali cheia de inveja. Ok. Então nessa situação, tu achaste, ou pensaste, ou especulaste que a pessoa estava a sentir inveja. Ok, boa. Então isso pode querer dizer que há situações onde certas pessoas sentem inveja. É isso. Sim. Mas isto é diferente de dizer que as pessoas são invejosas. E através da contra-exemplificação, nós podemos começar a desfazer a generalização. Porque muitas vezes... Lembras-te que eu para 2023 escolhi aqui como o meu presente para este ano era o talvez. Não é? Talvez. Sim. E uma das formas mais rápidas que nós temos de... sem fazer o tal trabalho que às vezes é super desconfortável, de onde é que vem esta crença, e isso levar-me para momentos e emoções com as quais eu não estou preparado para lidar agora. Mas só o dizer talvez, dizer assim, as pessoas são muito invejosas. Talvez. Só este talvez, ou às vezes também outra forma de dizer isto é ou não, né? Cria possibilidade e já faz com que esta generalização enfraqueça um pouquinho. E isso às vezes é o suficiente, não é? Preciso dizer, porque eu queria partilhar isto com as pessoas, mas as pessoas são muito invejosas. Talvez. Já, de repente, sossegou-me um pouco e criou mais possibilidade. Só que, às vezes, uma pessoa com quem eu tenho estudado muito, a Sarah Payton, ela costuma dizer que nós queremos fazer sentido. Nós queremos sentir que fazemos sentido e que as nossas reações e a nossa experiência faz sentido e que é uma das... as ocupações maiores ocupações do nosso sistema é essa de assegurar que fazemos sentido, não é? Quando alguém questiona a minha crença ou diz que talvez questiona-me sentido. De repente eu não faço sentido, não é? Portanto, as crenças existem também, ligando aqui a conversa anterior, para criar esse faço sentido. Portanto, dependendo do tipo de relação que estamos a ter com alguém, também esse talvez, esse que estavas a propor, que eu tenho a crença que isso são formas boas de abalar crenças, ao mesmo tempo posso ver que em algumas situações isso não vai funcionar, vai fazer com que a outra pessoa defenda o seu ponto de vista ainda mais. Não, é assim, as pessoas são mesmo invejosas, tu é que ainda não percebeste isso, és muito ingênuo. Não é? Assim, olha, outra forma boa de abalar uma crença é quando eu faço a generalização e digo as pessoas são invejosas, como eu sou uma pessoa, eu também me estou a incluir. Claro. Portanto, uma pergunta boa para tu me fazeres quando eu digo as pessoas são muito invejosas, era tu dizer assim, Pedro, em que situações é que te sentes invejoso? Não é? Porque eu agora estás-me a pôr a mim a confrontar-me com o facto de eu estar incluído na minha própria generalização. E às vezes, claro que eu posso dizer assim, claro, eu também sou invejoso. E depois podemos começar a falar sobre isso. Que provavelmente é uma conversa muito mais interessante do que a generalização. Olha, e porquê é que utilizaste o exemplo invejoso? Já agora, não foi só porque é uma das generalizações que eu ouço. Nomeadamente quando às vezes as pessoas estão a lidar com algum tipo de crítica. A primeira coisa que salta é as pessoas são muito invejosas. Tenho a inveja de ti. Tenho a inveja de ti. Mas há outras generalizações deste género que surgem muitas vezes, não é? E eu procuro ter aqui algum cuidado com as generalizações, porque eu, como é óbvio, utilizo muitas generalizações. Claro. Não é? Por exemplo, quando uma afirmação que eu faço muitas vezes, nomeadamente quando estou nos cursos, nas palestras, não é? A proposta de que as pessoas fazem o melhor que podem com os recursos que têm disponíveis. Isto é uma generalização, não é? Ou seja, tecnicamente é uma crença, não é? É uma coisa em que eu acredito. Só que também é importante ter a capacidade de, mesmo perante crenças que nós achamos que são possibilitadoras, porque eu acho que essa crença é extremamente possibilitadora na forma como nós olhamos para o mundo. Também acredito. Sim. Mas ser capaz de chegar ao final e pôr, ou não, ou talvez, ou lembrar-nos que tudo isto é extremamente subjetivo e que depende da situação, depende do contexto e depende de mim e da informação que eu tenho à minha disposição.
Eu acho que isso é das coisas mais difíceis de fazer com crianças. Eu acho espetacular quando nós fazemos exercícios em formações onde pedimos a alguém do nada, não é? Fala-me de algumas das tuas crenças. É muito difícil responder a essa pergunta. O mais normal é nós bloquearmos. Dizemos assim, sei lá, não estou a ver, coisa em que eu acredito, não sei. Quando vamos para uma situação específica, normalmente é mais fácil perceber em que é que eu acredito em relação a esta situação. Acredito que isto vai correr mal, porque as coisas tendem a correr mal. Acredito que não vamos ter tempo. Acredito que esta pessoa não está a colaborar. Acredito que eu não tenho capacidade de fazer isto. É mais fácil depois contextualizar. Porque às vezes até aparecem coisas do género, pessoas a dizer assim, não, olha, eu não consigo fazer este exercício porque eu não tenho Tenho grandes crenças. Eu não tenho grandes crenças limitadoras. Aliás, eu acho que não tenho nenhuma crença limitadora. E depois, se ficares um bocadinho em silêncio, pode haver alguém que de repente diz assim, mas espera aí, eu não tenho crenças limitadoras, em si pode ser uma crença limitadora, não é? Porque neste momento, por exemplo, está a limitar, porque se está impedido de fazer o exercício e de aprender sobre as tuas próprias crenças. E isto é um exercício de autoconhecimento que é difícil. Também é interessante que às vezes as pessoas dizem, Pedro, então ensina-me a libertar-me de todas as minhas crenças. Só que se nós nos libertarmos, não é possível. Mas então essas pessoas devem ter a crença que é possível libertar-se de outras crenças. Isso é uma crença possibilitadora ou limitadora? Eu acho que parece muito possibilitadora, daí a busca. Na prática ela é limitadora, porque tu consegues interagir com o mundo tal como tu o percepcionas com base num conjunto de crenças, né? As crenças que tu foste formulando sobre como é que o mundo funciona. Se tu te libertasses de um momento para o outro de todas essas crenças, tu basicamente regredias até ao momento em que estás a explorar o mundo pela primeira vez. Certo. O que por um lado é espetacular, não é? Nós dizemos, é como uma criança a explorar o mundo. Só que ao mesmo tempo é muito pouco eficiente, não é? Porque tu dizes-me assim, Pedro, olha, hoje és tu a fazer o jantar, ok? Não é? Mas eu não tenho crenças, portanto, eu não tenho crença sobre o que é jantar, eu não tenho crença sobre o que é cozinhar, eu não tenho nenhuma crença sobre... Tu dizes assim, olha, faz arroz. Arroz, que interessante, não é? Como é que se faz arroz? Eu não acredito em... Eu não tenho nenhuma crença sobre como é que se cozinha arroz, não é? Esse exemplo é um bocadinho parvo. Então, é exagerado, mas é para nos relembrarmos que se nós nos libertássemos de todas as nossas crenças, se não acreditássemos em nada, como é que interagimos com o mundo? A vida seria bem difícil. Como é que interagimos com o mundo? Estava-me aqui a lembrar de uma crença que eu tinha, que achava realmente que era possibilitadora, mas é que entretanto percebi que era limitadora e que mudei. Lembrei-me de agora porque até tem um capítulo no livro Heartfulness que acho que se chama Como Dizer Que Não com a Consciência Tranquila. Porque quando eu escrevi aquilo, em 2016, acho eu, não foi assim há tanto tempo, né? Mas acreditava mesmo que era possível dizer que não sempre com a consciência tranquila, que havia uma forma que havia de chegar lá. O que é que eu tenho aprendido nestes 7 anos, né? É que eu hoje em dia não acredito que seja possível dizer sempre que não com a consciência tranquila. Há situações onde eu não vou ter a consciência 100% tranquila. Tal como nunca me vou conseguir libertar totalmente da sensação de culpa. Não é? Acho que também achava isso possível, que era possível, não vou sentir culpa, vou transformar a culpa em responsabilidade, um sentido de responsabilidade só. Eu continuo a sentir culpa. Que alívio ouvir isso, meu, obrigado. Não é? E acredito mesmo hoje que a culpa vai estar sempre presente na minha vida. Provavelmente em muito menos escala do que já esteve, mas não tenho a crença que me consiga libertar da sensação de culpa. Sim, sobretudo em contextos que são emocionalmente significativos. E isso vai continuar presente. É aquele que percebi mesmo disso, de que não é a culpa e a dificuldade de dizer que não, ou sentir a consciência pesada quando digo que não, às vezes, não é mau. Por si, não é? A minha crença mudou para que isto até diz coisas bonitas sobre mim. Né? Sobre as minhas necessidades de contribuir para o bem-estar dos outros e estar presente para os meus filhos e essas coisas todas. Né? Mas estava a lembrar agora que é um exemplo de uma crença que acho que muitas vezes se olha para ela como possibilitadora,
né? Dizer que não, que é possível dizer que não com a consciência tranquila, que é possível libertar-se sempre da culpa, mas que acaba por ser limitadora para muitas pessoas e que é muito mais facilitador acreditar que não vai ser possível sempre. Quando eu vou alguns dias para fora em trabalho, sobretudo se for contigo, se formos os dois, eu tenho há um sentimento de culpa associado ao ir para fora durante alguns dias e sobretudo se os nossos filhos manifestarem vais para fora, não vai, quando é que voltas? Só na terça. E eu acho que durante muitos anos ia em busca de o que é que eu tenho de fazer internamente para poder ir para fora sem sentir culpa. E tu estás-me aqui a dar a permissão e até a fazer assim uma espécie de uma programação negativa de género. Tu vais sentir sempre algum tipo de culpa, porque lá está, ao nível da estrutura profunda, tu tens alguma informação que te diz eu quero estar sempre com os meus filhos. E não quero mudar isso, pois não, eu quero continuar, lá está, porque isso também diz coisas bonitas sobre mim e sobre a minha relação com os meus filhos e sobre aquilo que eu quero ser enquanto pai, não é? E, só que nós às vezes procuramos muito disfarçar isto, por exemplo, fazendo aqui um wrap-up, não é? Fechando aqui a nossa conversa, não é? Tu começaste por dizer isto, que às vezes as nossas justificações transformam-se em novas crenças, não é? E depois dizemos, porque uma pessoa... Uma que eu acho espetacular é que uma pessoa tem que fazer aquilo que tem que fazer, não é? Porque é tipo a cena mais abstrata de sempre, nem se sabe do que é que a pessoa está a falar, mas ajuda-nos às vezes a ignorar alguma informação que está ali a procurar manifestar-se, não é? Sabes uma crença que eu também tenho? Que eu não espero nunca mudar, que é muito bom conversar contigo. Sim, é muito bom conversar contigo. Hoje estava a pensar que nós temos 300 e muitos episódios do podcast, isso equivale, eu estava assim a fazer umas contas de cabeça, mas equivale a quase 2 semanas a falar ininterruptamente um com o outro, 24 horas por dia durante 2 semanas. Ou seja, que seria o tempo mais ou menos que quem quiser começar a ouvir o podcast a partir do número 1, o que é cada vez mais difícil, convenhamos, necessitava de ter esse tempo todo seguidinho para nos ouvir. Não acredito que isto seja uma experiência muito fixe. Não acredito. Bom, olha, Mia, ajudaste-me aqui com a minha necessidade de sentir que faço sentido, ajudaste-me a estruturar aqui um pouco melhor as ideias. Ficaram aqui ideias muito fixes que eu vou explorar um pouco mais. E vais a explorar agora na prática inspiradora? Vou explorar agora na prática inspiradora. Isso foi a tua forma simpática de me mandar fazer a prática inspiradora. Muito bem, Miazinha. Exato. Sim, bom. Fiquem por aí para a prática inspiradora desta semana. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Olá, bem-vindos à prática inspiradora desta semana, que no fundo é o reforço de uma prática que nós já introduzimos na conversa. A pergunta, quando é que começaste a acreditar nisso? Ou desde quando é que acreditas nisso? A pergunta não tem aqui propriamente uma intenção terapêutica, tem sobretudo uma intenção de identificação de um momento, de uma fase da nossa vida em que esta crença, que nós estamos a procurar analisar, se começou a manifestar. E aquilo que nós procuramos com esta pergunta nem sempre é chegar até um momento específico, nem sempre é chegar até uma situação específica, sendo que em determinados momentos isso pode ser relevante, mas aquilo que começa a acontecer quando nós exploramos a pergunta é que imediatamente estamos a introduzir aqui um pressuposto. O pressuposto de que deve ter existido um momento a partir do qual a crença se formou e começou a ser utilizada. E só isso já começa a trazer um pouquinho de talvez, um pouquinho de ou não, um pouquinho de flexibilidade. E tende a ser um processo bastante interessante, ou o início de um processo interessante, quando se trata de flexibilizar as nossas crenças ou até de, mais à frente, alterar as nossas crenças. Portanto, prática inspiradora desta semana, para treinares contigo e com os outros, sempre com muita empatia e compaixão,
quando é que começaste a acreditar nisso ou desde quando é que acreditas nisso. Espero que esta prática te seja muito útil e se transforme numa boa inspiração para esta semana.